As empresas de ônibus de Ribeirão Preto passaram a receber quase 4 milhões de reais por mês em forma de subsídio. O repasse feito pela Prefeitura está previsto em lei aprovada pela Câmara em dezembro do ano passado. Mas é a primeira vez que isso acontece na cidade. Essa passageira reclama do ônibus que usa toda semana. Eu acho que deveria ter mais ônibus. Chega uma certa hora, eles tiram ônibus da linha, né? E a gente tem que ficar esperando. Essa outra elogiou. Na minha linha, eu pego só ônibus limpo, motoristas educados, para certinho. Agora as outras eu não sei. Eu tô satisfeita. A colega, que pega uma linha de ônibus diferente, acha que ainda tem muito que melhorar. Acontece que no horário de pico, passa muitos ônibus que estão reservados que vão para a garagem. E o ônibus que vai para a linha, a hora que ele chega, ele superlota e a gente fica sufocada lá dentro. Às vezes não consegue nem respirar. Quando o assunto é transporte público em Ribeirão Preto, a polêmica é certa. E as queixas podem ser ainda mais graves. As reclamações não são apenas sobre os horários e as condições dos ônibus. Os acidentes com os passageiros continuam acontecendo. Joana foi uma das mais recentes a sofrer com a desatenção dos motoristas. As marcas no corpo são do acidente que ela sofreu enquanto descia do veículo. Na hora que chegou minha vez para descer, eu virei para me segurar no poste do ônibus, ali naquele ferro. Aí ele saiu andando, aí ele foi e me tacou lá na calçada. Ele não esperou. Aí ele foi parar lá perto na rua lá da Caixa Econômica de cima, porque todo mundo gritou. A mulher, de 64 anos, agora tem dificuldades para caminhar. Ela mostra os analgésicos e anti-inflamatórios que começou a tomar após a queda e guardou os exames de raio-x. O consórcio pró-urbano não prestou assistência, segundo ela. Joana está em contato com um advogado para pedir indenização na justiça e comenta sobre uma amiga que se acidentou num ônibus recentemente. Quebrou a perna dela. Fechou a perna e saiu, quebrou. Está com os aparelhos tudo na perna. Neste mês de junho, a Prefeitura de Ribeirão Preto pagou mais de 7 milhões e 800 mil reais ao consórcio, responsável pelo transporte público municipal. O valor é referente aos subsídios de março e abril. Desde o início do ano, os aportes ao pró-urbano passam dos 29 milhões, segundo o portal da Transparência. Serão pagos 70 milhões até janeiro de 2024, de acordo com a revisão do contrato de concessão. Isso significa que o serviço já não é custeado somente pela arrecadação com a venda das passagens, mas também pela própria Prefeitura. Até agora, as melhorias no serviço não foram sentidas. O preço do bilhete continua o mesmo, R$ 5,00. Eu acho um preço justo se tivesse melhores condições do transporte. Em troca da renegociação do contrato, o pró-urbano se comprometeu a substituir a frota inteira em 2 anos e a melhorar as condições de transporte para os passageiros. Os primeiros 50 ônibus novos começam a circular no segundo semestre e 150 até o final do ano. Márcio, representante do Observatório Social, diz que o contrato precisa ser fiscalizado pelo poder público e o serviço pela população. É importante que toda vez que o usuário identificar qualquer problema em relação ao transporte público, que ele comunique esse fato junto à prefeitura para que ela possa tomar as providências junto à concessionária. Sobre os acidentes frequentes com os passageiros, ele alerta que é de responsabilidade da empresa treinar a equipe para que isso não se repita. Sempre que houver alguma falha em prestação de serviço, o usuário pode recorrer à justiça. A Prefeitura confirmou por nota que subsidia o consórcio com parcelas mensais desde março, com valores próximos dos 4 milhões, e que considera a prática necessária para a manutenção do transporte que estava deficitário. Sem os subsídios, os custos seriam repassados aos usuários e o preço da passagem poderia chegar a R$ 7,00. Tem gente que já acha caro pagar R$ 5,00 pelo serviço que vem sendo prestado. Eu, como agora eu não pago, né? É aposentada, eu não pago, né? Mas para quem paga é caro, né? Esta passageira, vítima da paralisia infantil, caminha com muito esforço e depende do ônibus. Nem sempre dá certo.
Eu tenho que montar pro elevador para me subir. Tem vez que ele funciona, mas tinha vez que não funcionava, né? Joana, vítima de queda do ônibus, é confeiteira e também faz faxinas, mas não consegue mais trabalhar como antes desde que sofreu o acidente. Tem dependido de ajuda. Para ela, o transporte coletivo na cidade ainda deixa a desejar. A senhora ficou com medo de pegar ônibus? Eu fiquei. Ainda segundo a Prefeitura, as pendências judiciais com o consórcio pró-urbano foram sanadas no final do ano passado, por meio da lei aprovada pela Câmara e que permitiu o aditamento do contrato. A intenção é oferecer um serviço mais seguro e de qualidade. E para não passar uma imagem de total desesperança, a gente fecha a reportagem com essa imagem de um motorista da empresa dando o braço para a passageira com paralisia até a plataforma correta. Bom, a gente perguntou ao consórcio pró-urbano sobre o acidente da dona Joana, mas o consórcio não respondeu às nossas perguntas e nem mesmo disse se vai prestar agora alguma assistência. O consórcio também não comentou o subsídio mensal, perto de R$ 4 milhões, que passou a receber.